Boa noite, tudo bem com vocês? Apocalipse, capítulo 12. Versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Existe uma coroa dessa mulher. E essa coroa carrega 12 estrelas. Nós precisamos perceber que 12 são as 12 tribos de Israel. 12 são os apóstolos. 12 são as colunas. 12 uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Bom, quando a gente está lendo o capítulo 3 de Gênesis, lá existe uma passagem chamada de proto-evangelho. É a primeira vez que Deus prega o evangelho, que Deus anuncia o evangelho, que é quando ele diz à mulher: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. A descendência da serpente e o descendente da mulher, como que falando de um. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente feriria o calcanhar do Cristo, do filho da mulher, do descendente, e o Cristo, o filho da mulher, o descendente, iria ferir a cabeça da serpente. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aqui está se remetendo ao povo de Israel. Ao povo de Israel quando estava sendo formado dentro do Egito durante 400 anos, que é um tipo, 40 semanas, que é o mesmo que uma mulher demora para gerar um filho de uma forma natural, normal. Hoje está reduzindo aí, né, esse processo. Mas o povo de Israel, que não era povo até então, foi se formatando lá dentro do Egito durante 400 anos. Mas chegou um momento que esse povo, da onde vem o descendente, ele iria nascer, ele iria ser dado à luz. E você tem esta figura muito clara no Êxodo, porque quando você olha para Moisés, ele é alguém que recebe de um lado um grupo de escravos e entrega do outro lado uma nação. Essa nação é Israel, Jacó, meu filho amado, como o Senhor vai dizer.
Jacó era o nome do filho de Isaac, que depois do val de Jaboque passa a se chamar Israel e vai dar origem às 12 tribos de Israel, que por sua vez dentro do Egito vai se constituir no povo de Israel. Mas havia um momento para isso acontecer. Era o momento que Deus os tiraria do Egito como quem tira do ventre e daria a luz ao seu povo. Mas houve uma oposição a isso. O dragão se deteve de frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando nós lemos Apocalipse, se tem algo que tem que ficar, a nossa mente tem que estar livre, é de Cronos. Nós não podemos estar com uma cabeça cronológica, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e tudo está para acontecer, e tudo já aconteceu. Então as coisas estão fora de um contexto, de uma ordem cronológica. Mas a mulher que está para gerar, existe uma oposição. Nós sabemos que na saída do povo de Israel, do Egito, houve uma oposição de Faraó. Egito é sempre uma figura de mundo nas escrituras, dos valores do mundo. Faraó é sempre uma representação do diabo. Ele é aquele que se opõe ao povo de Deus. Ele é aquele que quer escravizar o povo de Deus. Ele é aquele que representa o poder do príncipe deste mundo, ou do príncipe deste século. Isto a gente percebe em toda a história. Se você for pensar na história de uma forma mais cautelosa, nós vamos perceber que houveram muitos movimentos globalistas. O que é isso? Uma ideia de dominar o mundo de uma forma plena. Os impérios. E estes impérios sempre foram representados por uma pessoa. Por isso, quando João escreve o Apocalipse, ele tem também em mente a mesma estrutura. Havia um império. Que império era este? Dentro do contexto do Apocalipse? Não, um império histórico mesmo. Romano, muito bem. E havia uma figura que representava este poder, esta Roma, que era o César, que depois ele vai falar também sobre este César. Hoje nós sabemos que existe o mesmo movimento globalista. Nós vemos um mundo caminhando por uma estrutura global, um governo único, e também é esperado, hoje não só os líderes políticos estão dizendo isso, mas até os líderes religiosos, como até o Papa já disse isso, a ideia de um governante único, de um homem que representa esse poder. Por Jacques Ellul, quando ele faz a interpretação dele sobre a Apocalipse, no livro Apocalipse, uma arquitetura em movimento, ele destaca a primeira besta como sendo o poder estatal, e a segunda besta como sendo aquela que promove o poder do Estado, porque a sua aparência é como de um cordeiro, mas a sua voz é como a voz de um dragão. Ou seja, parece inofensivo, mas o instrumento de ação sua é o verbo, é a palavra, é a comunicação, só que esta palavra tem poder maligno, porque ela é como a voz de um dragão. E o que ela faz é promover a adoração à primeira. Hoje nós vemos uma estrutura toda formada e formadora de cabeças também, tentando me convencer e te convencer de que o que nós podemos fazer é nos acomodar ao sistema para que possamos ter uma vida tranquila, para que possamos ter uma vida sossegada. Mas esse sistema que aí está, essa estrutura, antes de nos fazer apóstata,
Antes de nos fazer mártir, quer nos fazer apóstata. Então existe um espírito, aquilo que João vai dizer, o espírito do anticristo, que eu disse que viria ao mundo, mas que presentemente já está no mundo. Ele atua, desde tempos antigos ele está atuando. Desde o Gênesis, desde do capítulo 2, o capítulo 3 de Gênesis, você percebe já a atuação deste espírito que é anticristo e ele é anticruz. Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui para vocês é o fato de que existe um povo nascendo. Este povo é expresso como a figura de uma única pessoa, um único descendente, um único ser humano, que é Jesus. Se eu consigo acabar com Israel na sua nascente, eu evito que o Cristo nasça. Eu evito que o filho, que o descendente da mulher venha, que ele surja na história, que há redenção. Por isso que há toda essa movimentação das trevas sendo colocada no sentido de tragar, de impedir que Israel fosse gerado, que a nação de Israel fosse gerada. Porque Jesus vai dizer para a mulher samaritana: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, do povo judeu vem este Messias aguardado, esta criança esperada, este descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, só para a gente poder entender aqui o que eu quero dizer, não quero falar muito sobre o texto, o que eu quero é que nós entendamos que existe um processo histórico de uma formação de um povo para a vinda de um homem novo, para a geração de um homem, e este homem inauguraria o reino de Deus novamente. Este homem seria aquele que nós poderíamos olhar para ele e ver de fato Deus. Aquilo que Deus desejou desde lá do Gênesis 1, 26. Onde nós nos reconheceríamos, onde nós saberíamos o que somos, onde nós saberíamos de onde viemos, onde nós saberíamos para onde iremos, onde nós saberíamos o que deveríamos fazer. Então, no decorrer da história, tudo está sendo posto nesta revelação de Deus, que vai sendo guardada, que vai sendo permeada, e que vai sendo protegida, e que vai sendo gerada, e que você pode entender na figura de um povo como sendo a figura de um só homem, Jesus Cristo. Porque a nova criação começa a partir desse homem. E este homem inaugura o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Por isso nós temos duas figuras importantes no Novo Testamento: João Batista e Cristo. João Batista começa a anunciar o reino de Deus e Cristo vem com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus Cristo é questionado acerca de quem é Deus por Filipe, Jesus diz assim: como assim? Pergunta-me sobre o Pai. Como assim mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Estou falando isto dentro do contexto da última terça-feira, porque nós estudamos aqui na última terça-feira a relação que Jesus faz, o condensamento que Jesus faz a partir de Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, quando ele conta a história do pródigo, como aquilo tem a ver conosco. Jesus está condensando uma história humana a partir de uma parábola, mas essa parábola está dentro de um contexto. E qual é o contexto? O contexto é de perdição, nós falamos aqui. Por quê? Porque ela é uma seção de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, a segunda parábola é a parábola da dracma perdida, então a terceira parábola vai falar do pródigo, que depois vai ser dito: este é meu filho, este filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Então o contexto dessas parábolas é o contexto da perdição, e nós falamos do que está em jogo nesta perdição, o que se perde nesses dois movimentos
que culmina depois quando Jesus condensa isso na história dos dois irmãos. Na parábola da ovelha, nós identificamos o perigo iminente que está ali, que é o perigo de morte, o risco de vida. A ovelha é um bicho que não preda ninguém, é um bicho que, quando está perdido, está prestes a morrer pelo predador. E a ideia que nós trouxemos ali, primeiro, é a ideia que Jesus levanta de um valor que nós temos, não em nós, mas que está em Deus, pelo simples fato do amor de Deus, ou do amor que Deus dispensa a nós. Isto fica claro na ideia, ou no questionamento que Jesus faz: qual de vós não deixaria as 99 e não iria atrás da que se perdeu? A resposta mais óbvia é: nenhum de nós faríamos isso. Como você explica isso? Como você explica que uma ovelha pode valer o mesmo tanto que 99? É quando você ama todos de igual forma, quando o amor, quando o valor que o pastor dá àquela ovelha é o mesmo valor que ele dá ao monte de ovelha. É interessante isso porque nós não nos perdemos no contexto da humanidade. Deus conhece cada um e chama pelo nome, assim como Ele faz com as estrelas. Deus tem um amor por você. Você nasceu como a expressão do desejo de Deus, como a expressão da palavra de Deus. Deus me quis, Deus te quis. Na religião isto é perdido. Na religião a consciência é eliminada, porque na religião você precisa sempre demonstrar um valor sobremodo diferente, algo que caracterize você como uma pessoa de valor, para que de fato Deus possa olhar para você como o mesmo olhar que Ele tem na multidão. Antes, pelo contrário, você tem que se destacar, e aí você, nesse destacar-se, você cria as religiões, você cria as expressões culticas, os sacrifícios, as ofertas, os ritos, que quanto mais você se empenha e dedica nesse processo, mais você se destaca dos comuns, mais você se destaca na multidão, e desta forma Deus então pode perceber algo especial em você, de tal forma que o coração dele fica tendido a lhe abençoar em detrimento dos demais. Esta é a ideia que a religião nos propõe. O que você tem de especial? O que você faz de diferente? Por que Deus lhe abençoaria? Por que Deus deve lhe amar? Por que Deus deve lhe abençoar? Isso é um lugar que nós queremos, porque nós não queremos ser contados como iguais. Nós queremos ser especiais. Nós desejamos ser sublinhados. Nós queremos que Deus venha e passe uma canetinha amarela daquela em nós e fala: bom, isso aqui é fantástico. E aí nós criamos tudo. Nós criamos os cargos, nós criamos as distinções, nós criamos vários modos de poder dizer assim: eu sou diferente, eu não sou igual aos demais homens. Essa é a estrutura que a religião cria. Mas Jesus acaba com isso dizendo justamente o oposto disso. Deus ama você, assim como nos ama a todos. É por isso que o Pai não é meu. Como que é o Pai? Nosso. E quando o Pai é nosso, o irmão é meu. Entende isso? Quando o Pai é nosso, você é meu irmão. E aí quando você é meu irmão, eu tenho uma responsabilidade sobre você. Dá para entender isso? Deus é demais, gente. Deus é um negócio. E a gente sempre busca em nós a razão do amor de Deus por nós. E não acha. Eu nem vou contar essa história, mas esses dias Deus, sabe, ele parece que eu estava conversando com uma pessoa. Pensa numa pessoa rica. Não dá para conseguir, cara. É muito rico. E aí, eu conversando com aquele homem, e eu vendo as coisas que Deus... Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim:
como é que você chegou nessa situação? E eu comecei... Ele falou assim, rapaz, eu vou te contar meu testemunho. Eu não conto isso pra ninguém, mas eu vou te contar. E ele pode ficar tranquilo que eu não vou contar também aqui, não. Eu vou só dizer por cima. E aí ele estava falando as coisas que Deus foi fazendo na vida dele, e eu olhava aquilo, e eu não sei se de forma inconsciente, tem uns passarinhos aí, né, Zé, uns negócios aí. Eu não sei se de forma inconsciente, eu não sei, eu sempre estava tentando buscar naquele homem uma razão para Deus agir daquela forma com ele. Porque Deus era tão bom com ele. Alguma razão, alguma coisa ele tinha feito para Deus. E de repente ele falando, e de repente ele falou algo que depunha contra ele. Eu achei tremendo aquilo, porque enquanto no meu coração eu estava buscando alguma coisa que fizesse sentido a ação de Deus em favorecer tanto aquela pessoa, e de repente ele fica pelado, no bom sentido. Ele abre o peito e diz assim, é assim minha vida. Rapaz, eu não sei explicar para vocês, mas não tem a ideia lá de que Deus falou para Moisés, você não pode me ver, ninguém pode olhar a minha face e continuar vivendo, entra na fresta ali no buraco, eu vou tampar, eu vou passar a minha glória, assim você vai me ver pelo calcanhar. Parece que eu vi o cotovelinho de Deus assim, sabe? Gente, eu caí num quebrantamento que fazia tempo que eu não experimentava. A gente não conhece Deus. A gente não sabe quem é Deus. A gente tateia. A gente supõe Deus. Deus é bom com força. Deus é um negócio inexplicável. A sua bondade é algo imensurável. O seu amor é algo indizível, é um negócio extraordinário e é uma aberração que nós fazemos com o que Deus é, com as nossas conclusões sobre Deus. E esse cara falou e eu me quebrantei demais. E aqui é a mesma história, a ideia de que a ovelha vale porque Deus o ama. Nós não temos valor nenhum em nós, do mesmo jeito que aquela ovelhinha, a única ovelha, não tinha como competir com 99 ovelhas em valor. Mas ele deixou tudo e foi atrás dela. Ele está dizendo assim, eu amo você. O Brenan vai dizer assim, talvez a única pergunta que Deus fará naquele dia é, você realmente creu que eu te amei? Nós não cremos no amor de Deus. Nós cremos na serpente. Nós cremos na serpente. Deus não nos ama. Nós duvidamos disso. Eu duvido, não sei vocês. Como que eu sei que eu duvido? Eu sei pelas minhas preocupações, eu sei pelas vezes que eu me pego tentando criar meios de me proteger, eu sei pelas incertezas que eu tenho, eu sei porque Deus nunca falhou com a minha vida, nunca falhou, Deus nunca falhou, e nem vai falhar. Hoje eu estou para contar causa, hein? Deixa eu ver se eu tenho tempo para contar esse causa. A primeira lembrança que eu tenho de criança, ela tem por volta de uns 3 anos e meio. E ela não é muito boa, não. A lembrança que eu tenho é de um dia que minha mãe era enfermeira, chefe de um hospital aqui em Londrina, chamado Santa Cruz. É antigo pra caramba isso aí. E meu pai não gostava que ela trabalhasse de plantão à noite. E aí eu lembro de um dia minha mãe indo trabalhar e o meu pai deu um assovio para ela.
E ela olhou e ele me pegou por um braço e começou a me dar umas chineladas. Como quem diz assim, você vai, é o que eu faço com o que você gosta aqui, né? E eu lembro que ela voltou igual uma galinha, me pegou e me levou para trabalhar pro plantão com ela. Eu não esqueço desse plantão até hoje, eu devia ter uns 3 anos e meio, 4 anos. O meu pai era um matador de aluguel. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, a minha mãe adoece. Vou contar bem en passant. Minha mãe pega uma doença terrível chamada pênfico vulgar ou fogo selvagem. Terrível essa doença. E daí as coisas começam a degringolar. Nesse meio período, meu pai numa briga mata um cara. E meu pai então é preso, eu devo estar aí com 6 anos mais ou menos. E daí eu vou morar com os avós maternos. Vou morar com os avós maternos. Meu pai preso e minha mãe foi se tratar em Campo Grande, porque não tinha hospital aqui para poder... Até hoje tem, né? E aí, 2 anos da minha vida, dos 6 aos 8 anos, foi uma vida de escravo. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia para a roça, ali pelo meio-dia eu voltava, comia, ia para a roça e voltavam às 6 horas da tarde. A pessoa mais ruim que eu conheci na minha vida foi o meu avô materno. Eu lembro de uma vez que ele queria que eu puxasse uma mangueira, mas ele estava pisado na mangueira. E eu falava para ele, ele não adiantava. E aí ele pegava a mangueira e batia. E uma tia minha viu e interferiu nesse processo. E um dia eu lembro que era sábado, eu estava guardando as ferramentas da roça. E eu escutei uma voz assim dizendo, filho... Era a voz da minha mãe. Mas eu não tive coragem de olhar para trás, porque eu achei que aquilo era um negócio impensável. Mas daí ela falou de novo, filho. E daí eu falei, pô, não posso estar louco, né? E quando eu olhei, era minha mãe. Foi uma coisa assim, inexplicável. Indizível. E aí, a impressão é bom, o cativeiro acabou. E aí minha mãe viu aquela situação... Ela interrompe o tratamento dela e ela volta para Londrina. Mas não foi uma boa atitude talvez para ela, porque eu devo ter uns 8 anos, quando eu tenho 9 anos e meio mais ou menos, ela morre da doença. E daí, meu pai já tinha saído da cadeia, ele me leva para morar com os meus avós paternos. Meus avós paternos já eram um pessoal que já tinha uma certa condição, já tinha grana e tal. Só que eu não sei dizer por quê. Eu lembro que a minha madrinha morava aqui no Guanabara e minha mãe falava sempre para minha madrinha, Maria, se um dia eu faltar, você cuida do Alexandre. E quando minha mãe morreu, minha madrinha, eu ia passar férias na casa dela, e daí um dia eu resolvi ir para a casa dela e não voltar mais, né? Não, falei assim, vou morar com a minha madrinha então. E minha madrinha virou minha mãe, né? Eu chamava ela de mãe e tudo. E meu pai, quando os meus avós faleceram, pegou a herança, nunca mais vi meu pai. Quando eu fui ver meu pai já estava casado, doente e tal. Ele é falecido já, meu pai. Por eu ter ido para a casa da minha madrinha, lá era um sistema meio diferente. Lá o negócio, a coisa tinha que andar meio certo. Mas com 16 anos eu saio de casa. Eu me rebelde. Saí de casa, mas com 19 anos eu volto para casa. Minha mãe fala assim, filho, volta, eu pego e volto. Passado um pouco conheci a Lili, passado um pouco comecei a namorar, passado um tempo nos casamos. E nesse período de namoro nós conhecemos o Senhor. E daí Deus começou. E um dia um casal de amigos
nos convidou para comer. Foram na minha casa, eu morava ali na Samuel Moura, e nós fomos buscar um lanche ali perto daquela católica da Tiradentes, ali começa a JK. E de repente vem numa moto 2 caras correndo da polícia, só que quando eles tentam fazer a curva, eles caem. O cara vai tentar levantar a moto, quando o outro vai subir, a polícia segura e joga. E eu olho, e era um amigo meu. E ele não tinha dente, assim, sabe? Ele tava muito estranho, virou bandidão. E naquele dia, rapaz, eu comecei a questionar uma série de coisas, né? Por que a minha vida virou para a direita e não para a esquerda? Por que ali eu virei para a esquerda e não para a direita? Por quê? Porque existem tantas coisas acontecendo das quais eu não tinha ingerência. Minha mãe morreu, eu não matei minha mãe. Mas aquilo mudou a minha vida. Mas entendo o que eu quero dizer com essa história. Hoje eu olho para trás e consigo perceber Deus em cada detalhe, em cada situação. Deus nunca me desamparou em nenhum momento da minha vida. Mas eu sigo desconfiando de Deus. Entende o que eu quero dizer? Eu sigo desconfiando de Deus. Será? E Deus sempre dá sinais e nós não ficamos sinais. E Ele sempre ali, fiel. E Ele sempre ali, cuidando. E Ele nunca desamparou. Nunca. E Ele nunca vai desamparar, tem mais essa. Mas a gente vive com este negócio. Mas o Senhor sabe como ir nos quebrantando. Como vai nos quebrantando de maneira que a gente vai conhecendo esse caráter e cada dia mais descansando a nossa vida nele. E Jesus está aqui falando deste risco que é quando a gente resolve seguir por conta própria. A ovelha toma um caminho dela e ele vai atrás para buscar. E o risco é de morte. Na segunda parábola nós temos um risco de sentido que eu falei para vocês. Vocês lembram disso? Acho que nem todos estavam aqui. Mas não se compra nada com uma moeda perdida, não é verdade? Ainda que ela tenha o valor nela, diferente da ovelha, você tirou dela o telos, o sentido. Porque uma moeda, o seu telos é negociar, mas não se negocia com uma moeda perdida, certo? Você me daria aí R$1 milhão por 10 milhões em moeda perdida? Quer fazer esse negócio comigo ou não? Não, né? O que a gente compra com 10 milhões de moedas perdidas, de reais perdidos? Nada. E Jesus condensa isso na história do moço que sai da sua casa. E nós falamos um pouco sobre como é que surge o risco da perdição. A perdição da vida e a perdição do sentido. Tem muita gente que está viva, mas que perdeu o sentido da vida. Dá para entender isso? O telos da vida, a razão da vida. Por que eu vivo? Por que eu existo? E um dia vai perder a bios, a vida. Por isso que lá no texto, quando diz assim, e o pai lhe repartiu os haveres, a palavra haveres ali é bios. Vida, mas esta vida biológica. Por isso que não existe vida após a morte. Ou você encontra a vida aqui, ou depois você não vai encontrar. Morreu, sem vida, acabou. Não é isto? E Jesus condensa essas duas realidades, a morte e o sentido. Você pode morrer, acabou. Você pode ter uma vida sem sentido. Aliás, a morte tira o sentido da vida, nós já falamos aqui sobre isso. Não vale a pena fazer nada, falamos isso no domingo também. Não vale a pena fazer nada que a morte possa pôr um fim.
E Jesus então começa a contar a história de um jovem, de 2 jovens, de um pai e 2 jovens. E aqui, se vocês lembrarem, a nossa temática é sempre evangelho, religião. E esta história é a história que surge lá no Éden. A história de um filho, de uma humanidade que tenta viver a própria vida a partir de si mesmo, administrar aquilo que ela pensa que é dela. A criação, os bens da criação, a vida, o fôlego, a inteligência, as oportunidades. Eu vou administrar. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E quando o pai dá, ela sai de casa, esse jovem sai de casa e vai viver a vida por conta própria. Esta é a história da humanidade com Deus e é a nossa história com Deus. Todos nós um dia achamos que éramos deuses e que poderíamos governar a nossa história e fomos nos perdendo. Porque ninguém se perde em casa. Se perde em casa? Ou sim. São 2 os sentidos. Quando nós rompemos com Deus, a alternativa que restou qual foi? Para se falar de Deus, para se pensar em Deus. Chuta aí qualquer coisa. Eu ouvi alguma coisa? Boa, Fernando. E aí, para quem não estava aqui na semana passada, nós voltamos lá para o texto de Gênesis capítulo 4, que é logo depois do capítulo 3, que é quando nós saímos de casa, certo? Ou não? Rompemos com Deus, dissemos que nós seríamos deuses, e daí saímos do jardim, certo? O que acontece logo depois? Em Caim, nós aprendemos, Caim e Abel. Eles fazem o quê? Sacrifício e oferta. Eles começam a ideia de construir um altar e de sacrificar. E aí eu fiz uma pergunta: como era a relação do homem com Deus antes do pecado? Muito bem, Bela. Trocar ideia no final. Happy hour, certo? Não havia altar, não havia sacrifício, não havia nada disso. Havia comunhão, relação, havia intimidade. Mas logo depois que esse negócio quebrou, alguém teve uma ideia genial. Vamos matar um bicho aqui? Por que será que veio a ideia de matar um bicho? Bom, eu não sei ao certo, mas eu tenho uma impressão. A impressão é que os caras olharam e falaram: bom, Deus matou o bicho lá para cobrir a nudez do pai, ele deve gostar de bicho morto. Vamos sacrificar um bicho morto aqui. Ah, eu não vou sacrificar um bicho morto não. Você sabe uma coisa? Eu vou pegar do suor do meu trabalho. Deus vai ver que aqui, ó, vou pegar qualquer bichinho aí. Bichinho tem em qualquer lugar aí, velho. Eu vou levar algum negócio para ele fantástico. Eu vou oferecer a ele um negócio fantástico. E vai os dois. E oferece. Mas Deus aceita de um, mas não aceita do outro. E aí nós falamos um pouco sobre quando o filho pródigo está voltando, que o pai mata um novilho cevado. E qual é a ideia ali? Aí nós fizemos uma brincadeira aqui, falamos assim: vamos imaginar um novilhinho cevado ali e tal, ele está de boa, ele está comendo no pasto, ele está tranquilo, mas de repente ele vê ali os peão do Gilbertinho chegando ali, Gilbertinho, e ele fala: mas o que esse povo está me olhando? Aí os povos vai chegando mais, outros já preparam o laço, sei lá como é que separa o bicho, e fala: rapaz, o que eu fiz? Aí até que os caras guindam ele, grudam ele, que é os peão do pai. E aí ele vê uma peixeira desse tamanho na cintura do peão, e o peão tira e fala: rapaz, mas o que eu fiz de errado? E ele vai dizer assim, o peão olha e fala assim: cara, você não fez nada,
Quem fez de errado foi o filho do patrão. Só que ele voltou e o patrão vai sobrar para você esse negócio. O sangue inocente, apontando para o sangue do Cordeiro. Do mesmo modo que o animal inocente precisou morrer para que a nudez de Adão fosse coberta. Só que nós transformamos isso em algo para Deus. Por quê? Na religião, quem precisa se converter é Deus, não somos nós. O Deus é que é um cara problemático. Nós precisamos fazer algo para aplacar a ira de Deus, porque nós fizemos algo que Ele não gosta. Mas o problema não é que nós fizemos algo, o problema é Ele que não gosta do que nós fizemos. Ele que é exigente, Ele que é... Ixi, se sair para agradar é difícil. Tem que sacrificar. Eu tenho que ficar esperto. Se você fizer um negócio errado também, olha aí, Ele manda um raio na sua cabeça. Agora, se você conseguir fazer tudo certinho, você vai ver. Se você conseguir, com o perdão da expressão, bajulá-lo, eu ia falar outra, mas Deus tem me ensinado a ser mais não, mais certo com a palavra. Comedido. Nós começamos a bajulá-los. É impressionante, rapaz. O meu pequenininho tem 2 aninhos e meio, Mateus. E às vezes ele chega assim, eu estou deitado assim, ele chega assim, vem, me olha, me dá um beijo. Daí ele fala: pai, o que o senhor está assistindo? Eu já sei que ele quer trocar de canal, que ele quer assistir o desenho dele. Mas ele não chega, ele vem, dá um beijinho, dá um abraço, né? É a ideia de manipular, né? De bajular. Parece que Deus é alguém que sofre de baixa autoestima terrível, e você precisa ficar dizendo assim: Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é lindo, Deus, o Senhor é legal. E quando você fica convencendo Deus, né, bajulando Deus, até a autoestima dele melhorar, ele fala: agora eu estou melhor, toma aqui um docinho para você, toma aqui, querido. Então, o que você está precisando? Toma aqui. Aí a frustração dele quando a gente não consegue bajular, entende? Louvado seja Deus quando isso acontece. Mas esse é o instrumento. O que eu estou querendo dizer? Criou-se essa ideia de que Deus é um Deus que gosta de sacrifício e de ofertas. Tá bom. Começou a sair, nós começamos a sair. Depois de Caim e Abel, Gênesis 4, a distância aumenta. Deus fala: cai no mundo aí, irmão. E ele fala: mas rapaz, vão me matar. Eu falo: eu vou pôr um sinal em você para ninguém te matar. E ele sai, e o que ele constrói? Uma cidade. Nós falamos, uma ideia de restaurar o paraíso, mas onde Deus seja desnecessário. Nós queremos isso aqui na terra. Nós queremos que a nossa saúde esteja aqui, a nossa segurança esteja aqui, que os nossos bens estejam aqui. Pegue os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são assim. As pessoas se matam pela falta de sentido da vida. Elas não estão preocupadas com o que vão comer, elas não estão preocupadas porque elas têm o que comer, elas têm segurança, elas têm saúde, elas têm tudo. Você pega uma Dinamarca da vida, você entende o que eu quero dizer, não? Uma Inglaterra, uma França da vida. A ideia é que nós criamos o paraíso, mas descobrimos que o paraíso não nos contenta, porque nós fomos feitos para a relação com Deus, mas nós transformamos Deus numa religião. Foi isso que aconteceu logo depois do pecado. Começamos a achar que Deus gosta de rito. Depois que Caim monta a sua cidade, ele vai ter um descendente. Lá no capítulo 10 a gente vê que é Nimrod. Antes disso, a gente percebe que a maldade evolui. Deus precisa dar um break no processo. O que ele usa para dar um break no processo? Dilúvio. Você já imaginou? Começa tudo ali de novo. E depois vai vir esse camarada chamado Nimrod. Nimrod faz o quê?
outra cidade. Como é o nome da cidade? Babel. Constrói uma torre de modo a alcançar o céu. Mas pense, daquele bate-papo do final do dia, a distância que estamos de Deus. E achamos que somos capazes de chegar até Deus a partir de nós mesmos. Porque nossa alma deseja transcender, mas nós não conseguimos mais. Lembre-se que o texto de Apocalipse 12 também vai dizer que quando Satanás cai, ele traz consigo a terça parte dos anjos. Satanás agora convoca uma estrutura, ou cria uma estrutura que é um limbo. Não é terra e não é céu. Por isso é principados e potestades dos ares. Dá para entender isso? Nós ficamos sujeitos a essa espiritualidade caída, ao engano do inferno. Queremos transcender a Deus, mas o máximo que conseguimos é tocar nos demônios. Hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa que estava para casar, namorando já há algum tempo a moça, só que a moça era de uma outra igreja e ele era de uma outra igreja, e aí os pastores o chamaram 2 dias antes do casamento para conversar. Falaram: querido, ainda que você a ame muito, nós lhe aconselhamos a terminar o casamento, a não se casar, porque os ministérios não coadunam. E o moço falou: beleza. Beleza não, estou sofrendo as dores de parto. Fui para essa estrutura, a moça arrasada, tudo festa, tudo já preparado. Enfim, não houve o casamento por causa da instrução de 2 pastores. E a palavra de Deus vai dizer lá em Timóteo capítulo 4 que isso é uma doutrina de demônio, que exige abstinência de alimentos e que proíbe o casamento, ou a palavra melhor lá é obstaculam o casamento. Da onde vem isso? Da onde surge uma ideia dessa? Que o cara acha que está sendo o suprassumo da sabedoria. Quem está soprando isto nos seus ouvidos? Só que a gente acha que demônio é só lá no centro de macumba, gente. Não é não. Pedro está tendo a revelação de que diante dele está o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no minuto seguinte está sendo boca do diabo, dizendo: de modo nenhum isso te acontecerá. Nós ficamos sujeitos. Lembre que Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito, e Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que quem não nasce de novo não tem como ver o reino de Deus, porque nós morremos no dia. Deus falou: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Não foi na semana, ainda que tenha uma estrutura de que morrendo morrerás. Mas a ideia é que nós ficamos bloqueados para a relação com Deus, sujeitos a uma vida da alma e uma vida bios, e essa espiritualidade caída. E essa espiritualidade caída é cheia dessas histórias, dos sacrifícios, é cheia dos ritos, das ofertas, e a gente foi abraçando. E quando entra Babel, isso toma um contexto planetário, global, gigantesco. E quando Abraão, então, Deus resolve se revelar a Abraão, porque em Abraão será chamada em Isaac será chamada a descendência de Abraão, de Isaac virá Jacó, de Jacó os 12, e dos 12 Israel, e de Israel o Messias. Deus começa um processo de se revelar, porque nós nos perdemos. Não sabemos mais quem é Deus. Como é que você pode falar isso? Pergunta para Abraão, se ele sabia quem estava falando com ele. O que ele diz? O que ele faz? Ele faz um altar. O que Isaac fez? E um altar. Jacó, altar. Vamos ler só para a gente aqui, Êxodo.
capítulo 3, o versículo 5 e o 6. Posso ler? Deus continuou: não chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Como que Deus se identifica a Moisés? Por quê? Porque Deus ali, gente, é um monte. Agora cada demônio é um Deus. É o Deus da terra, é o Deus do ar, é o Deus da fertilidade, é o Deus da riqueza, é o Deus do vinho, é o Deus do sexo, é o Deus não sei do que. Qual que é a grande mensagem que Moisés e o povo traz? Que Deus é? O único Deus é o Deus de Israel. E daí, essa é a estrutura. Nós não sabemos quem é Deus. Deus se identifica a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E este é um processo que começa em Abraão e vem crescendo em revelação. Mas Deus, isto que eu acho tremendo, é isto que nós precisamos aprender. Porque às vezes nós vamos aprendendo o Evangelho, que o Evangelho e a religião são coisas distintas, e às vezes a gente mete o pé no religioso. Eu lembro que tinha um cara que eu pregava, hoje ele é pastor, e quando eu saí, eu era envolvido com uma comunidade muito religiosa, e eu era um religioso, sou até hoje, imagina naquela época. E um dia caiu 3 mensagens nos meus ouvidos: livres de cárceres apertados, cuidado com os judaizantes e a igreja fora dos portões. Duas do Glenn e uma do Caio Fábio. E isso explodiu na minha mente, no meu coração, e aquilo foi muito libertário. Mas vocês não sabem o quanto eu era exprimido, eu era engaiolado. E aí um dia eu fiz um jantar na minha casa e convidei os caras da minha antiga igreja. E daí eu coloquei uma taça assim, Gilbertinho, peguei aquela gelada, sabe aquela que tá nevada assim? Despejei no copo. Rapaz, os crentes ficaram horrorizados. E anos passados, esse brother, hoje ele tá firmão na graça, mas ele falou assim: Alexandre Morango, ele me chama de Morango. Rapaz, aquele dia que eu fui na sua casa e você tomou uma cerveja, aquele dia eu quase largo tudo, eu quase abandono os seminários. Por quê? Porque eu sou um idiota. Deus, quando olha a situação nossa, quão perdido estávamos, o que ele faz? Ele faz: tá bom, vocês acham que é assim? Então tá bom, vamos deixar desse jeito. Só que é o seguinte, não vai ficar muito desse jeito não. Você vai ter, Moisés, que fazer tudo conforme eu te ordenar. Quando você for construir o tabernáculo, tudo vai ter uma razão, tudo vai ter um porquê. Por quê? Isso aqui vai servir do quê? De? Hebreus capítulo 10, verso 1, vamos. Posso ler? Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O que é a lei? Sombra. Deus falou: então eu vou ordenar esse processo para que esse processo tenha uma forma, para que você consiga identificar a informação que a sombra vai lhe dar, para que isso aponte para o Cordeiro. Quando você vê lá o Senhor falando assim para o povo do Egito, para o povo de Israel no Egito: ó, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão separar esse cordeiro, e esse cordeiro não pode ter defeito algum, por isso vocês vão ficar observando ele.
para ver se ele não manca, se não tem uma mancha, se não está com uma doença. Depois vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro, não pode sobrar nada. Se sobrar, chama o vizinho. E só que vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar no umbral. Quando você vê lá Pilatos olhando para Jesus e dizendo assim: eu não vejo nele defeito algum. Quando você olha para Jesus dizendo: quem não comer a minha carne. Dá para vocês entenderem? Deus começou a pegar a antropologia, a cultura, a burrice humana e começou a dar a ela algum sentido, um apontamento. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A Bíblia ela tem uns detalhes impressionantes. Ela diz assim: nunca, jamais. Alguma vez valeu algum bode desse morto? E nem vai valer. Deus criou o mundo sustentado pelo sacrifício do seu cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, que já atuava com efeito desde antes da fundação do mundo. O mundo só pôde ser criado imergido na redenção. Dá para entender isso? Nunca, jamais. Aí ele vai dizer assim: doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês vão usar essa estrutura para vocês lembrarem de uma coisa: vocês são pecadores. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Você olha, mas para que serviu esse negócio todo, esses anos todos, gente? Sombra. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quisestes. Antes corpo me formaste. Jesus dizendo: não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Não te deleitaste. Então disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Nessa vontade, qual vontade? A vontade de Cristo. Faz, ó Deus, a tua vontade. Como que é Jesus diante da cruz? Pai, eu não quero ir para a cruz, mas seja feita a tua vontade e não a minha. É nesta vontade que nós somos santificados. É no sacrifício de Jesus que nós somos crucificados. O que nós fazemos nos dias atuais é mudar os ritos, as ofertas, as oblações, os sacrifícios. Nós transformamos as oblações, os ritos, as ofertas em dinheiro, em sofrimento, em campanha, em corrente, em oração, em jejum. Por quê? Porque nós não confiamos que é nesta vontade que nós somos santificados. Nós achamos que é no nosso desempenho, nas nossas orações, no nosso compromisso, nas nossas ofertas, daquilo que a gente abre mão. Você abre mão do quê, infeliz? O que você tem que você não recebeu? O que você tem que Deus não lhe deu? Mas a gente acha que Deus é um barganhador, a gente ainda acha que Deus é alguém que está interessado com essas coisas, e Deus está querendo conversar com seus filhos. Ele quer happy hour no final da tarde, ele quer passar e falar: filho, filha, e aí, como é que você está? Como é que está a vida? E a gente acha que isso aqui é culto. Dá para entender isso? Por que nós nos reunimos lá? Na primeira, lá na Avenida Paraná 76A. Você acha que Deus está lá? Às vezes a gente pensa: pô, faz tempo que eu não vou no culto, né? Deus deve estar meio
chateado comigo. Meu Deus, não está, irmão. Ele fala assim: quem requereu de vós o só pisardes nos meus átrios? Está lá em Isaías capítulo 1. Quem? Se a gente não vai lá, pelo amor, pela consciência do encontro com a igreja, pela adoração a Deus, pela liberdade, pela consciência de que sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que o meu irmão humano habita, e que eu não sou igreja sozinho, não tem como ser igreja sozinho, nem pela internet. Eu preciso de tocar no meu irmão. Quando nós estamos juntos, quando o corpo unido, todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, bem ajustado, cresce o aumento que é dado por Deus. É lá que nós reunimos dons, talentos, recursos, vocações. É lá. Nós não atingiríamos como comunidade, como igreja. Eu sozinho não atingiria nada do que hoje, com os meus irmãos, com vocês, com os irmãos da nossa comunidade, eu consigo atingir. O número de pessoas que eu falo o evangelho seria reduzido muito. É isso que eu estou dizendo. A razão de nós nos reunirmos é que nós somos família. A razão de nós cantarmos e louvarmos a Deus é que Deus é nosso Pai e tem sido bom, fiel conosco. Porque Ele trocou o nosso coração, nos deu um coração grato. Eu não estou lá para ganhar nada, eu estou lá para perder. Lembra do maná? Quanto você podia guardar do maná de um dia para o outro? Caiu 2 toneladas de maná na sua cabeça. Você vai fazer o seguinte: meu Deus, vou guardar esse maná, mas eu só como 2 quilos. Você vai se preocupar como guardar? Não, mas apodrece no outro dia. O que você tem que fazer? Se preocupar como você dá. Será que algum irmão ficou sem maná? Salvação. O salvo não precisa saber como se salva, ele precisa saber como se perde. Quantas igrejas estão lotadas de gente que estão querendo ser salvas e que vão perder as suas vidas, porque a palavra de Deus diz: se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Porque Deus é para mim, Deus não é em mim, é através de mim. Dá para entender isso, meus amores? Nós vamos perdendo Deus de vista, o Pai de vista. O Pai vira um barganhador e eu viro um funcionário. Não é isso que o filho mais novo virou? Eu vou voltar lá e vou dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Ou seja, eu me vejo como um servo e vejo meu pai como um patrão. E o filho que fica na casa? Como que ele vê o pai? Pai, há quanto tempo te sirvo sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. É com os amigos, ele não quer queimar com o pai. Ele vê o pai como um patrão e se vê como um servo. Distância. Depois que nós saímos, a única proposta que nos sobrou foi a religião, que é a proposta do filho que fica. Mas ambas nos afasta do Pai. Perdemos de vista o Pai, não sabemos quem é Deus. Concluímos acerca de Deus a partir das tradições humanas, aquilo que Paulo vai dizer lá no capítulo 2 de Colossenses, o verso 8 em diante. Cuidado para que ninguém vos venha enredar por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se a gente quiser saber o que é evangelho, vamos olhar para Jesus. Religião a gente já sabe. Se a gente quiser saber o quanto Deus nos ama, vamos olhar para a cruz. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus, seu Filho, para morrer numa cruz.
para que você e eu não nos percamos, para que você e eu sejamos salvos e tenhamos vida. E vida biológica? Não, vida eterna. Então, amados, eu já passei do meu horário aqui. Eu só queria trabalhar até aqui com vocês esse processo de perdição que está acontecendo e como Deus está nos chamando para poder, em Jesus, perceber o Pai como é e nós como deveríamos ser, e o Evangelho como é precioso, e ter misericórdia daqueles que estão vivendo a religião e que não adianta fazer como eu, encher o copo de cerveja, que a gente vai fazer é piorar, mas pregar o amor de um Deus que é amor. Que você e eu sejamos instrumentos desse amor, e que você e eu não tenhamos vergonha deste Evangelho, mas que a nossa vida seja sal e seja a luz desse mundo, que nós, como filhos e filhas de Deus, sejamos instrumentos do Evangelho de Deus, da boa notícia de Deus, porque tem muita gente sofrendo, morrendo, angustiada, ou numa vida sem Deus, dizendo assim, Deus não existe, ou numa vida religiosa, achando que Deus é um patrão e achando que é um servo. O filho vive do amor do pai por amor ao pai. O servo, o empregado, vive da dívida do patrão e do seu mérito. Mas o Evangelho é Deus nos libertando desta distância, desta loucura, e nos trazendo de volta para Ele, para que nós possamos vê-lo, e para que nós possamos vê-lo como um pai nosso, um pai de amor, um pai que se dependura ao pescoço do filho quando volta, e que abraça e beija, e que dá roupa nova, que dá anel, que dá sandália, e que dá festa, porque já tem o bezerro cevado, preparado desde antes da fundação do mundo. Eu espero que Deus nos conduza no entendimento disso. É um negócio que está mexendo comigo, e a minha esperança é que de alguma forma o Espírito Santo fale com vocês também. Uma coisa que eu tenho pedido aqui, vou insistir: postem os Desconstruindo, ou material da igreja, nas redes sociais de vocês, porque isso tem dado muito resultado. A gente não sabe o que Deus quer fazer, mas nós podemos comunicar o Evangelho dessa forma. E às vezes, no mínimo que você tem lá é 500 amigos. Então, isso vai para 1, 2, 3, ou um para olhar. E aí Deus faz. Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer por esse tempo que o Senhor nos deu, pelo privilégio de olhar para a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a continuar nesse processo, porque a Tua Palavra descreve a eternidade como te conhecer, a Ti e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Pai, nos dê amor por Ti, amor uns pelos outros, e nos dê sentido, Senhor, para viver, porque Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Dá-nos a graça de Te conhecer cada dia mais. Revela-te a nós, Pai. A gente não pode subir no céu. O Senhor já se revelou em Cristo, mas pelo Teu Espírito nos ensina, Senhor, nos dê a graça de conhecê-lo mais intimamente, porque a gente quer abandonar as nossas vidas aos Teus cuidados, Pai. A gente não quer viver com medo do amanhã. A gente quer viver sabendo que o Senhor é Pai, que o Senhor alimenta os passarinhos, que o Senhor alimenta, Senhor, que o Senhor cuida do lírio do campo, que hoje nasce, amanhã murcha e depois é lançado ao fogo. Nós queremos, Senhor, andar descansados, Senhor, na Tua Palavra, para que nós possamos ser, sem medo, como mortos e ressurretos, para que nós possamos anunciar as boas novas, para que nós possamos anunciar as Tuas virtudes, daquele que nos chamou das trevas para esta maravilhosa luz. Te amamos, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada, e eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós aqui presente, Pai, com uma semana de comunhão com o Senhor, e que as nossas vidas sofram o impacto da comunhão contigo, ou seja, que o Senhor esteja ganhando as nossas almas, e que o Senhor esteja se expressando através de nós como um culto verdadeiro que a Tua Palavra nos ensina. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Terça-feira o Glenn tá aí, tá? Ele ia vir hoje, mas eu falei, não, fica descansando aí que você chegou. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você já tá acabadinho aí, fica aí que eu... Fica aí que eu...